Então, né? Essa aula aqui é sobre como comparar números naturais, tá? Na atividade que eu mandei para vocês, vai ter uma questão, vai ter um exemplo lá, vão estar aparecendo vários números, tá? Do sistema de numeração decimal, e o que eu quero que vocês saibam é como usar esses símbolos aqui, né? Que eu passei para vocês, e esses símbolos estão na apostila com conteúdo que eu passei para vocês. Então vejam só, esse símbolo aqui, apontando, certo, para a direita, indica que o número que vem antes é maior. Esse símbolo assim, apontando para a direita, indica maior, tá? Já esse símbolo aqui, apontando, não é, para a esquerda, indica pela lógica, né, que o número que aparece à esquerda é menor. Como é que funciona isso? A gente pode usar os dois símbolos quando a gente vai comparar dois números. Eu vou resolver o exemplo, mostrar para vocês a lógica de resolver o exemplo. Tem esse exemplo também lá junto da atividade que eu mandei para vocês. E na atividade a gente tem o número 4 e o número 5, certo? E é para você colocar um dos sinais, para dizer qual é maior, qual é menor. Então, a regra básica para você lembrar sempre é o número, ele fica, o símbolo, o sinalzinho que a gente vai colocar, ele vai ficar apontando a seta fechadinha, apontando na direção do menor sempre. Então, qual desses dois aqui é menor? O 4 é o menor. Então, eu vou fazer a setinha apontando para o 4, tá? Só que aqui eu tenho o 4 e o 5 dessa forma. Eu posso representar de outra maneira. Eu posso também colocar aqui o 5 e aqui o 4. A lógica é a mesma. A setinha apontando na direção do menor. Então, apontando na direção do número 4. Então, 5 maior do que 4, tá? Ou do jeito que estava antes, que estava assim, ó. O 4 e o 5. Se lê assim, 4 menor do que 5. E se eu fizer assim, se lê 5 maior do que 4, ok? Mas a lógica é essa, a lógica é simples, é básica, é elementar. A setinha vai ficar apontando sempre na direção do menor número. Ó, se eu tiver 1 e 2, vou mostrar os dois exemplos, 1 e 2 assim, o número 1 e o número 2, o número 2 e o número 1, tá? E eu tenho que comparar. A setinha vai ficar sempre apontando na direção do menor, então vai ficar apontando sempre na direção do 1. Aqui assim e aqui apontando na direção do 1 também. E na hora de ler é que tem a pequena diferença, porque nessa primeira versão aqui se lê assim: 1 é menor do que 2. Nessa outra versão aqui se lê 2 é maior do que 1. Mas a lógica da setinha é fácil, tenho certeza que vocês já entenderam. Ok, mas e se eu tiver vários números? Por exemplo, aqui, se eu tiver 3 números e eu tiver que fazer essa comparação entre os 3 números, como é que faz? Olha, você vai seguir a mesma regra, só que os números eles têm que estar já em uma ordem crescente ou decrescente, de preferência em ordem crescente, como eles estão aqui, ó, o menor primeiro, depois o 5, depois o 6. Aí é só você fazer as setinhas apontando para o menor. Aqui, ó, entre 4 e 5, o menor é 4, então a setinha aponta para o 4. E entre 5 e 6, o menor é o 5, então você faz a setinha apontando para o 5. Fácil? Então, isso aqui se lê assim, ó. 4 é menor do que 5, 5 é menor do que 6, tá? Poderia ser feito de outra forma também. A gente poderia colocar assim, ó, o 6... Eita, 6 feio. Vou fazer aqui. O 6, o 5 e o 4, dessa forma assim. Novamente, a mesma lógica, a setinha apontando para o menor. Então, 6 é o maior, vai ter uma setinha apontando para o 5, entre o 6 e o 5, porque 5 é menor. E aqui também uma setinha apontando para o menor. Aí,
Isso aqui já se lê de outra forma, né? Já se lê assim: 6 é maior do que 5, 5 maior do que 4. Mas para comparar três números, só precisa usar essa lógica, ok? É isso aí.